Bom dia, pessoal. Hoje a gente começa o nosso curso, vamos dizer assim, né, a nossa retomada de aulas, e a gente vai falar um pouco sobre sistemas lineares. Então, nessa primeira aulinha de hoje, a gente vai tratar de equação linear, dar um pouquinho da definição do que seria uma equação linear, solução de uma equação linear, vamos falar de sistemas lineares e de solução de sistemas. Tranquilo? Então, vem comigo aqui. Qual a definição de equação linear? De uma forma geral, a equação linear, a gente chama de equação linear toda a equação que pode ser representada, escrita nessa forma aqui, ó, ax1 mais a2x2 mais a3x3 mais a4x4 até um anxn igual a b. Traduzindo isso aí, trazendo essa equação para o nosso dia a dia, vamos dizer assim, uma equação linear é aquela equação tipo 3x mais 4y menos 2z mais w igual a 10. Ou seja, ela vai ser uma equação em que as variáveis que vão estar presentes nessa equação são todas variáveis de grau 1, tá? Então, ó, o x, o y, o z, o w, é como se fosse esse meu x1, x2, x3, até um xn qualquer, quer dizer, até uma letra qualquer. E essas variáveis, essas letras, necessariamente precisam ser do primeiro grau, precisam ter expoente 1, tá certo? Então esse x1, x2, x3, até o xn, é o que a gente chama de variável, beleza? Então vamos aqui, a gente tem as nossas variáveis. Esse A1, A2, A3 que aparece aqui, ó, A1, A2, A3, até um AN qualquer, são esses numerozinhos que estão multiplicando, ó, nossas variáveis. Professor, não tem ninguém aqui na frente do W, mas a gente sabe que quando não tem ninguém, é porque tem um escondido, não é isso? Então, esses elementos aqui, esse A1, A2, AN, até o AN, seriam os nossos coeficientes. Quer dizer, são esses numerozinhos que estão multiplicando as nossas variáveis. E esse elemento que está sozinho aqui é o que a gente chama de termo independente. Note que ele não tem nenhuma letra associada a ele não tem nenhuma variável associada a ele. É como se fosse aqui, ó. Ele representa esse nosso 10 aqui. É o que a gente chama de termo independente. Ok? Então, gente, lembra aí, ó, que na equação linear eu não posso, as letras, as minhas variáveis, né, elas precisam ser de expoente 1. E um detalhe extra é, eu não posso ter produto de variável. Se eu tiver produto de variável, eu também não tenho uma equação linear. Quer dizer, eu não posso ter no mesmo termo uma multiplicação de x vezes y, de z vezes w. Isso não gera para mim uma equação linear, tá certo? Outra coisinha interessante que eu queria frisar para você é que a equação linear representa graficamente, ela é representada graficamente por uma reta. Quer dizer, toda reta num plano, ela pode ser expressa por meio de uma equação linear. Tranquilo? Belezinha? Então, ó, alguns exemplos de equações lineares aí. Nota que nesse primeiro exemplo aqui eu tenho x menos 2y mais w mais 3z menos 1. Então, se eu fosse fazer a associação, ó, o coeficiente do x aqui seria 1, né? Menos 2 é o coeficiente do y, de novo 1 aqui, ó, o coeficiente do w, 3 o coeficiente do z, e o menos 1 seria o meu termo independente, beleza? Nessa equaçãozinha aqui de baixo, ó, eu tenho coeficientes o 2, o 3, o menos 20 são meus coeficientes, o 10 seria o meu termo independente, e quem seriam as variáveis associadas aqui? O x, o y e o z seriam as minhas variáveis, beleza? Aqui, ó, o coeficiente, gente, não tem problema dele ser um número decimal, dele ser um número em fração, não tem problema nenhum, ser uma raiz, quer dizer, esses coeficientes podem ser números reais sem problema nenhum, tá certo? A variável
é que não pode ter produto entre elas, nem produto entre duas variáveis, nem pode ter uma variável com um expoente negativo, ou dentro de uma raiz, por exemplo, né, a variável. Tranquilo? Então vamos seguindo. Observe essas equações aqui abaixo. Ó. Eu tenho 4 equações aí e essas equações não são lineares. Tá? Por quê? Vamos identificar aqui. Ó. Esse primeiro exemplo aqui não é uma equação linear porque eu tenho um x ao quadrado. Então eu tenho um termo com expoente diferente de 1. Tá certo? Então essa equação ela não é linear. Tá? Porque eu tenho lá aquele termo ao quadrado. Esse exemplo 2 aqui ó, também não é linear. Por que não é linear? Porque nota que eu tenho uma raiz de x. Se você lembrar, gente, raiz de x, se você lembrar lá de potenciação, é a mesma coisa que x elevado a 1 sobre 2, né? Não sei se vocês lembram, mas aqui eu tenho ó, um expoente aqui 1, um índice aqui 2, né? E toda raiz eu posso jogar para a forma de potência, fazendo a divisão do expoente pelo índice. Por isso que ela aqui representa ó, x elevado a 1 meio. E aí, como o meu expoente é diferente de 1, eu não tenho uma equação linear. Tranquilo? Então, nesse exemplo aqui, ela também não é linear. Perfeito? Vamos ver um próximo exemplo. Nesse exemplo aqui, 2x mais 3y igual a 16. Essa também não é linear. E por que esse exemplo não é linear, professor? Por quê? Porque eu tenho um produto entre variáveis aqui. Ó. Eu tenho x vezes y. Tá? Então, nesse caso, não é linear porque eu tenho esse produtozinho aqui. Ó, tá? Então, esse produto faz com que esse termo, né, o termo 3yz, e eu botei xy aqui, ó, na verdade é yz, deixa eu corrigir, que é yz. Então, esse produto y vezes z faz com que esse termo não seja um termo do primeiro grau. Tá? Então, por isso que eu não posso ter produto entre variáveis na equação. Isso vai fazer com que aquele termo tenha um grau maior do que 1. Essa equação também não é linear. E por último exemplo aqui, ó, também de uma equação que não é linear, também pode confundir um pouco, porque aqui eu tenho 3 sobre y. E aí você pode pensar, professor, mas eu não tenho multiplicação aí, e os termos, né, as variáveis x e a variável y, a variável x e y, são todas elas do primeiro grau. Gente, mas perceba, ó, já vou adiantando, não é linear. E por que não é linear nesse caso? Perceba o seguinte, gente, ó, 3 sobre y é a mesma coisa que 3 vezes y elevado a menos 1. Então aí o que é que acontece? O meu expoente ali ó, fica menos 1. E um expoente negativo também não torna a minha equação linear. Show de bola? O que é uma solução de uma equação linear? Então, perceba que eu consigo identificar uma equação linear sem muito problema. É só olhar para as variáveis, essas variáveis precisam ser de primeiro grau, não pode ter multiplicação de variável, né? E tranquilo. Agora, uma vez que eu identifico essa equação linear, como é que eu faço para descobrir a solução de uma equação linear, né? Como é que seria essa solução? Então, imagina essa equaçãozinha aqui, que é uma equação de duas variáveis, x mais y igual a 6. A solução de uma equação seria os valores que x e que y pode assumir, de modo que a igualdade dada na equação seja verificada. Quer dizer, seja uma igualdade verdadeira. Por exemplo, você percebe aqui que se, por acaso, eu usar no lugar do x o valor 3 e no lugar do y o valor 0, a igualdade se verifica? Olha só, duas vezes, se no lugar do x eu usar o 3, mas e se no lugar do y eu usar o 0, isso aqui vai ficar com 6 mais 0, que é 6. Quer dizer, a igualdade é verificada, certo? Então, um x igual a 3 e um y igual a 0 é a solução dessa equação. Note que se você pegar essa mesma equação e no lugar do x eu usar 1 e no lugar do y eu usar 3, também dá certo. Ó. Aliás, se no lugar do x eu usar 1 e no lugar do y eu usar 4. Verifica aqui, ó, 2 vezes 1 mais, no lugar do y eu vou usar 4. Ó. Então aqui eu vou ficar com 2 mais 4, também é igual a 6. Ó. A igualdade também é verdadeira. Quer dizer,
3, aliás, 1 para o x e 4 para o y também é uma solução dessa equação. Note, mais uma vez, que se no lugar do x eu usar o 0 e no lugar do y eu usar o 6, por exemplo, perceba que eu vou ficar aqui com 2 vezes 0, é 0, mais 6 também dá 6. Então, essas três possibilidades são 3 possíveis soluções para essa equação, tá certo? A gente dá a solução na forma de par ordenado. Quer dizer, a ordem desses números é importante na hora que você dá a sua solução. Então, a solução é dada por meio de par ordenado. Então, quais são os pares ordenados? Note que a variável x e depois vem a variável y, né, na minha equação. Então, eu tenho o par ordenado aqui, x e y. Quais são os pares ordenados que são soluções dessa equação aqui? A gente viu que o 3 e 0 é uma solução possível. A gente viu que o 1 e o 4 é uma solução possível. A gente viu que o 0 e o 6 é uma solução possível aqui. Então, isso aqui são minhas soluções. Professor, só tem essas 3 soluções para essa equação? Não. Para uma única equação, eu tenho infinitas soluções. Essas 3 aí são exemplos que a gente pegou. E se você testar, pessoal, verifique que se eu trocar a posição do x com y aqui, eu estou dizendo que o 3 e o 0 é solução. Se eu testar o 0 e o 3, será que é solução também? Se eu só fazer a inversão dos números? Note que quando eu digo que a minha solução é 0 e 3, eu estou dizendo aqui que o x vale 0 e que o y vale 3. E se você testar aqui, o x valendo 0 e o y valendo 3, você vai ver que ele não dá certo. 2 vezes 0 é 0, mais 3 dá 3, não dá 6. Então, a ordem dos numerozinhos é importante. Daí, a gente dizer que a solução é dada por meio de par ordenado, tá certo? Na minha equação, primeiro eu tenho o x, depois o y, primeiro o x, depois o y. Então eu tenho que me ligar na ordem que eu vou botar os numerozinhos que representam a minha solução. Tranquilo? Show de bola? Tá? Recapitulando, solução são os valores que as variáveis vão assumir de modo em que aquele resultado, que aquela equação fornece, ele é verificado, ele é um resultado verdadeiro. Então eu vou substituir os valorizinhos no lugar do x e do y, no caso aí, e se o resultado der 6, é porque é a solução da minha equação. E essa solução é dada por meio de um par ordenado, quer dizer, a ordem que eu coloco os números na minha resposta, ela é importante, porque cada ordem dessa representa uma das variáveis do meu problema. Tranquilo? Então, solução de uma equação linear é só e somente só isso aí, beleza? Bom, aqui eu tenho 2 exemplozinhos rápidos para que a gente se ligue aí. Olha só. Verifique se o par ordenado 6 e 2 é solução da equação linear definida por 4x menos 3y igual a 18. Então, ó, se esse número aqui, 6, ou melhor, se esse par ordenado 6 e 2 é solução dessa equação, significa, ó, verifica que primeiro é a variável x e depois a variável y, né? Significa que se eu substituir o x por 6 e o y por 2, aquele resultado vai ser verificado. Vai ser um resultado verdadeiro. Então, vamos verificar aqui. Vamos ver se isso aí é real. Então, 4 vezes o valor de x menos 3 vezes o valor de y tem que dar 18. Bom, o meu par ordenado me diz que esse x vale 6, ó, o x vale 6, e que o y vale 2. Que o y vale 2. Então, fazendo a continha, eu vou ter, ó, 4 vezes 6 dá 24, 3 vezes 2 dá 6, e realmente 24 menos 6 dá 18. Então, significa dizer que, sim, o par ordenado 6 e 2 é solução. Tranquilo? No exemplo de baixo, ele coloca assim, ó, determine o valor de k de modo que a quadra ordenada aqui, ó, 5, 2 menos 3 e k, seja a solução da equação. Então, quando eu digo que isso aqui é uma quadra ordenada, eu estou dizendo implicitamente o seguinte, ó, que o valor de x é 5. Olha a ordem das variáveis aqui na minha equação. Então, o valor de x é 5, o valor de y é 2, o valor de z é menos 3 e o valor de t
vale K. E ele quer justamente que eu descubra quanto vale esse K para que aquilo seja solução, para que essa quadra seja a solução da minha equação. Então, quando eu substituir todo mundo na minha equação, a igualdade verificada ela é verdadeira. E aí eu descubro K. Veja só como é simples. Ó. 2 vezes o valor de x mais o valor de y, que é 1 vez o valor de y, né? O valor de y menos o valor de z, mais 3 vezes o valor de t, que é igual a 12. Eu estou fazendo bem devagarzinho, você pode fazer isso aqui mais rápido sem problema, tá certo? Ó, o valor de x vale 5, o valor de y vale 2, o valor de z vale menos 3 e o valor de t vale k. Quando você resolver esse produtozinho que aparece aí, você vai ficar o seguinte, ó, 2 vezes 5 dá 10, mais 2, fazendo joguinho de sinal aqui, né? Menos por menos, ó, mais 3. 3 vezes k é 3k, que é igual a 12. Então você já nota aqui o seguinte, ó, 10 somado com 2 dá 12, somado com 3 dá 15. Então eu vou ter 15 mais 3k igual a 12, certo? Vou levar essa criança aqui para cima, ó. Então eu vou ficar com a seguinte equação. 3k é igual a 12 menos 15. Professor, o que foi que o senhor fez aí, ó? Gente, eu peguei esse 15 que estava positivo, joga para o lado de lá negativo, para separar a letra de número, beleza? Então ficou 3k, que é igual a 12 menos 15, ou seja, 3k vai ser igual a menos 3, k seria igual a menos 1. Então o valor de k, para que essa quadra aqui seja solução do sistema, tem que ser menos 1. Tranquilinho? Show de bola? Para frente. Sistemas de equações lineares. O que é um sistema de equação? Gente, um sistema de equação é quando você tem um conjunto de 2 ou mais equações lineares. Então, nota aqui, ó, essas 2 equações são lineares, então isso aqui forma um sistema. Como ele tem 2 equações e 2 variáveis, a gente diz que esse sistema é um sistema 2 por 2. É uma forma de se referir a esse sistema. Note nesse exemplo outro aqui, ó, que eu tenho 3 equações, tá? Com 3 variáveis aqui, ó, x, y e z nas equações. Tranquilo? Então é um sistema que eu tenho 3 equações e 3 variáveis. Então a gente diz que esse sistema aqui é um sistema linear, porque ele é composto, é um conjunto de equações lineares, e esse sistema é um sistema dito 3 por 3. Ele tem 3 equações e 3 variáveis. Então um sistema linear é só isso, é um conjunto de equações lineares. Eu preciso ter 2 ou mais equações, obviamente, para formar um sistema de equações lineares. Tranquilo? Solução de um sistema linear. A gente já viu o que era a solução de uma equação linear, certo? Então, o que seria a solução de um sistema linear? Observe comigo aqui, gente, nesses 2 exemplos, ó, nessas 2 equações. Na primeira equação, eu tenho aqui, ó, x mais y igual a 3. Vamos ver possíveis soluções para essas equações. Ó. Será que o par 3 e 0 é uma solução dessa equação? A gente verifica o seguinte, ó. A minha equação é x mais y igual a 3. Então, será que se eu usar no lugar do x o 3 e no lugar do y o 0, eu vou ficar com 3 mais 0 é igual a 3. Ó. A equação se verifica. Então, 3 e 0 é uma solução desse sistema. Outra solução possível desse sistema é o 2 e 1. Ó. Você percebe que se eu usar no lugar do x o 2 e no lugar do y 1, eu vou ficar com 2 mais 1, 3. Ó. A igualdade é verdadeira. Então, 2 e 1 também é a solução dessa equação linear. Mais uma solução para essa equação linear, 4 e menos 1. Será que 4 e menos 1 é solução? Bom, se no lugar do x eu usar 4 e no lugar do y eu usar menos 1, eu vou ficar com 4 somado com menos 1, que dá quanto? Opa, dá 3 também. Ó. Então, verifica-se a igualdade. 4 e menos 1 também é a solução. Mais um exemplozinho só para finalizar. Ó. 1 e 2. Será que 1 e 2 é a solução desse sistema? Então, se 1 e 2 for a solução do sistema, significa que se no lugar do x eu colocar 1 e no lugar do y eu colocar 2, 1 mais 2 dá 3. Opa, resolveu.
Então, todos esses pares ordenados aqui, ó, esse, são soluções dessa equação que eu tenho posta. Tranquilo? Agora vamos pensar em soluções para essa segunda equação. Na minha segunda equação, eu tenho x menos y igual a 1. Então, essa é a minha segunda equação. Vamos pensar em possíveis soluções para ela. Por exemplo, 1 e 0. Será que é a solução dessa equação? Se x for 1 e y 0, eu ficaria com 1 menos 0, que é 1. Ó. A igualdade se verifica, é uma solução. Vamos pensar em outra equação, ou melhor, em outra solução. 3 e 2. Será que 3 e 2 é solução? Se no lugar do x eu puser o 3 e no lugar do y for o 2, eu vou ficar com 3 menos 2. 3 menos 2 é 1. A igualdade também se verifica. 3 e 2 é a solução da segunda equação. 5 e 4. Vamos verificar se 5 e 4 é a solução da equação. Se no lugar do x eu coloco 5 e no lugar do y for 4, 5 menos 4 é 1. Opa, também se verifica a igualdade verdadeira. Então 5 e 4 também é a solução. Mais uma soluçãozinha ali, 2 e 1. Será que 2 e 1 é? Então na hora que eu testo aqui 2 e 1, se o x for 2 e o y for 1, eu tenho 2 menos 1, que é 1. Opa, também verificada a igualdade verdadeira. E aí você nota o seguinte, gente, perceba que essas duas equações, cada uma delas isoladamente tem infinitas soluções, mas você percebe que o termo, ou melhor, o par ordenado, a solução 2 e 1, ó, ela é solução tanto da equação de cima quanto da equação de baixo. Então a gente diz que 2 e 1 ele vai ser a solução desse sistema. Por quê? Porque é o par ordenado que resolve tanto a equação de cima quanto a equação de baixo. Ele resolve as duas equações ao mesmo tempo. Então, quando um par ordenado, quando um termo é solução das duas equações que compõem o meu sistema, né, essa é a solução do meu sistema, certo? Então, não aconselho a você resolver uma equação dessa forma, usando o famoso teorema de Chutágoras, tá? Não dá certo ficar chutando os pares ordenados para uma, chutando pares ordenados para outra, para verificar qual par ordenado resolve as duas. Por quê? Porque cada equação dessa, ela tem infinitas soluções, quer dizer, ela tem infinitos pares ordenados, e daí para você achar, pode ser que você demore muito para achar um que resolva os dois ao mesmo tempo, não é isso? Por isso que existem métodos de resolução do sistema. E aí na nossa próxima aula, a gente vai falar um pouco sobre as resoluções de sistema 2x2, usando tanto o método da adição quanto o método da substituição. Tranquilo? Mas solução de um sistema é isso, é um par ordenado, no caso é um sistema 2x2, né? É um par ordenado que resolve as duas equações do meu sistema simultaneamente. Tranquilo? Para finalizar, gente, eu queria só trazer um lembretezinho para vocês, que é sistemas equivalentes. É só um lembretezinho. Dois sistemas são equivalentes quando eles possuem a mesma solução, o mesmo conjunto de solução. O mesmo, se for um sistema 2x2, o mesmo par ordenado que resolve um sistema. Se resolver outro sistema, a gente diz que esses sistemas são sistemas equivalentes. Então, são sistemas diferentes, né, formados por equações diferentes, mas que vão possuir as mesmas respostas. Então, são sistemas equivalentes. Tranquilo, galera? Beleza? Então, gente, é isso. A gente finaliza a nossa primeira aulinha de hoje. 3 regrinhas básicas ao final de toda a aula. Reveja o vídeo se você ficou com alguma dúvida, tá? Anota, ou melhor, resolve as questões do seu formulário, né, o formulário do Forms que vai estar lá no Teams para você resolver. E por último, anota as suas dúvidas para que a gente tire essas dúvidas do nosso momento síncrono. Aproveitem o momento síncrono ao máximo. A gente vai fazer exercícios, vai tirar dúvidas, tá? Se for preciso, a gente retoma alguma coisa da teoria, mas anota para não passar despercebido. Beleza, galera? É isso aí. Beijão. Até a próxima aula. Valeu!